Olá, estamos novamente no ar com o programa Direito à Palavra, programa desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia e pelo programa de pós-graduação em Fonoaudiologia da PUC São Paulo. Como vocês já sabem, toda semana nós trazemos profissionais da área da fonoaudiologia para falar um pouco sobre a comunicação, os distúrbios da comunicação. Hoje, a nossa convidada é a professora da PUC São Paulo, Suzana Cariello da Fonseca. Olá, Suzana. Olá, como vai? Tudo bem? Prazer em tê-la aqui com a gente. O prazer é meu. A Suzana, ela é fonoaudióloga formada pela PUC São Paulo, com mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, também na PUC São Paulo. Atualmente, ela coordena o programa de estudos pós-graduados em Gerontologia da PUC São Paulo e é a fonoaudióloga responsável pelo Centro de Atendimento a Afásicos da DERDIC. Tem experiência na área da fonoaudiologia com ênfase no atendimento clínico de pacientes afásicos. Suzana, a gente vai falar um pouco sobre o envelhecimento e depois vamos falar um pouco mais sobre a afasia, que é um distúrbio que ocorre não só nos idosos, mas ocorre nos adultos também. Mas daí a gente sabe que a sua especialidade é essa e a gente então vai conversar um pouco sobre isso, né? A gente sabe que até 2050 nós vamos ter uma população muito grande de pessoas idosas, né? A população de pessoas idosas vai chegar a ser 22% da população, né? No Brasil, a gente tem alguns censos que já em 2010 a população com mais de 65 anos era maior do que a população infantil com menos de até 4 anos, né? Como você vê isso? Nós estamos preparados para essa mudança, né, para essa longevidade das pessoas? Como é que você acha que o Brasil está? Bem, eu acho que a gente, uma pergunta desse tipo, ela traz a exigência da gente começar essa abordagem pensando em termos de gestão, né? E eu penso que o Brasil ainda não está muito preparado, né, para enfrentar essa transição demográfica, né? Na verdade, ela traz consigo grandes desafios, de gestão principalmente, né? Por quê? Porque até ontem o Brasil era o país do futuro, né? Então, agora ele já é o futuro. Agora, nós já estamos no futuro, Isso. né? E, na verdade, eu acho que a gente não se preparou muito para as demandas específicas que o segmento populacional idoso traz consigo, né? Então, em termos de gestão, eu acho que isso é um desafio enorme, né? A gente pode, por exemplo, pensar no sistema de saúde. Eu vou falar de saúde porque somos fonoaudiólogas, né? Certo. Então, a gente pode pensar no sistema de saúde, a gente tem um sistema muito aprimorado do ponto de vista de como ele foi pensado, que é o SUS, né? Mas ele ainda funciona muito, digamos assim, pensando no país do passado, né? Quer dizer assim, a atenção maior é dada à criança, à gestante, né? Então, o idoso ainda é algo que gradativamente está sendo acolhido no interior desse sistema, né? Então, eu acho que, sim, do ponto de vista de gestão do sistema de saúde, há muito que se fazer para poder contemplar, digamos assim, eu falei em demandas específicas, vamos pensar, por exemplo, que essa transição demográfica ela é acompanhada por uma transição também epidemiológica, né? Tá certo? Por quê? Porque a longevidade traz consigo o aumento de doenças crônicas, por exemplo, né? Então, o nosso sistema tem que estar preparado para isso, né? Como atender aos idosos que hoje já sofrem com doenças crônicas. E muito mais que isso, como pensar, por exemplo, no nível da atenção primária, né? Quando você fala de prevenção ou de promoção, que tipo de ações seriam mais efetivas, né? Tá certo? Para que a gente possa pensar no idoso que possa viver a vida com qualidade, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Em termos de política pública, existe um programa que chama Cidade Amiga do Idoso, né? Qual que é a preocupação desse programa? Quer dizer, é um programa de algum ministério específico, é um programa de uma secretaria aqui em São Paulo, mas enfim, qual que é a preocupação deles e o que desenvolve, né? Quais são as características desse programa e o que esse programa vai trazer de benefício
para o idoso. Ele chama Cidade Amiga do Idoso. Eu acho que isso seria importante você falar um pouco para a gente. Então, a Cidade Amiga do Idoso faz parte de uma política da Organização Mundial de Saúde. Então, não é uma coisa local, é uma política mundial. É uma proposta, né, para todos os países. Como que ela surgiu? Ela surge primeiro de uma constatação. A gente vive um momento em que tem duas forças enormes que estão movimentando a sociedade de um modo geral, que é o envelhecimento populacional e a urbanização. O que significa isso? Significa que cada vez mais as cidades têm pessoas vivendo com mais de 60 anos, né? Então, a partir dessa constatação, desde 2005, né, a Organização Mundial da Saúde está preocupada com isso e implementou um protocolo, né, em 33 cidades distribuídas ao redor do mundo, no globo inteiro, né? E esse protocolo foi implementado e idosos foram ouvidos a respeito lá de 8 itens que tem relação com viver a vida na cidade, né, tá certo? E eles foram ouvidos para saber que vantagens e que barreiras eles encontram para poder viver bem nas grandes metrópoles ou nas cidades médias, né, mas eles foram ouvidos. E a partir dos resultados desse protocolo, a Organização Mundial da Saúde, ela indicou que itens seriam importantes que as cidades tivessem para que elas pudessem ser promotoras de uma vida com qualidade na velhice, entendeu? Então, isso existe no mundo inteiro. Aqui em São Paulo há um programa que é um programa do Estado de São Paulo, né, tá certo? Que foi implementado, foi lançado em 2012. Então, quer dizer assim, ele é super recente. Bastante. E ele envolve 4 secretarias, né? Porque, também talvez seja importante falar sobre isso. Essa política é uma política que, digamos assim, ela vai na trilha de uma outra política, que é a política do envelhecimento ativo. Entendeu? Então, você fala um pouco para a gente sobre o que é o envelhecimento ativo. E depois você não me deixa perder a coisa Tá do certo. Cidade Amiga, né? Então, o envelhecimento ativo é uma política da Organização Mundial de Saúde. Também. Embora hoje na sociedade a gente usar a expressão envelhecimento ativo parece ter uma moeda gasta. Todo mundo fala o idoso ativo, o envelhecimento ativo. E na maioria das vezes essa noção de atividade está mais ligada, né, tá certo, à atividade física. Sei, é o idoso na academia, o idoso andando na praia, o idoso... Essa é a imagem mais veiculada. Mas, na verdade, se a gente tomar o envelhecimento ativo como um conceito, ele está, digamos assim, baseado num tripé, né? Numa noção de saúde que envolve você considerar que a saúde é resultante de fatores simultâneos, né, tá certo? E que não se reduzem à capacidade biológica, tá? Então, falar em envelhecimento ativo dentro da política de envelhecimento ativo envolve pensar na otimização de oportunidades para que oportunidades de saúde, de segurança e de participação social, né? Então, esse tripé é o tripé que tem relação com o envelhecimento ativo. Então, a atividade, ela não se reduz à atividade física ou à atividade no trabalho, né, tá certo? Ela tem que ser ampliada, por exemplo, com a introdução da ideia de participação social, né? Então, o velho que tem otimizado oportunidades, né, tá certo? Para participar econômica, culturalmente, tá certo? Da vida de uma sociedade, né? Então, vamos pensar, agora voltando para a Cidade Amiga do Idoso, a Cidade Amiga do Idoso, então, tem um compromisso em otimizar oportunidades de saúde, de segurança, né, ou proteção e de participação social. Então, aqui no estado de São Paulo, você tem 4 secretarias, né, tá certo? Que estão desenvolvendo ações para otimizar essas oportunidades. Então, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Lazer, Juventude e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora, esse programa
a cidade amiga do idoso, que tem essa característica de estar promovendo atividades nesses níveis, esse programa é conhecido ou não? Quer dizer, as pessoas, como elas têm acesso, como elas se beneficiam desse programa? Uhum. Né? Como ele é um programa muito recente, eu acho que assim, essa informação ainda não circula socialmente da maneira como deveria. Né? Eu acho que ela ainda aparece como uma novidade para muitas pessoas nos vários segmentos da sociedade. Né? Então, eu diria hoje assim, que seria importante que... Vamos pensar que alguém que esteja nos assistindo, né? Quer dizer, como é que ela tem maiores detalhes sobre esse programa? Eu aconselharia entrar no site do Governo do Estado e lá digitar Cidade Amiga do Idoso. Na hora que você faz isso, o próprio site traz para você não só como o programa está sendo implementado, mas quais são as ações que já estão em andamento. E aí cada um, idoso ou não, porque assim, na verdade a ideia da Cidade Amiga do Idoso é que ela seja amiga de todas as idades. Certo, não só para o idoso. Não só para o idoso. Mas que seja uma cidade que dê qualidade de vida a todas as pessoas. Suzana, o que eu gostaria que você falasse um pouco agora é sobre o trabalho que você desenvolve, daí não só com a pessoa idosa, mas com a pessoa, com adulto, até com criança, né? Que você falasse um pouco sobre a afasia, esse distúrbio de linguagem que provavelmente muitas pessoas nem sabem, nem conhecem né, o termo afasia, mas que a gente sabe que é a sua especialidade, que você desenvolve também um programa interessante na clínica, na DERDIC, né, que é a instituição da PUC São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre a afasia e depois sobre o tipo de tratamento e que você desse algumas informações que para os nossos ouvintes fossem importantes. Vamos começar por uma definição de afasia, né, para a gente localizar aí. A afasia é um distúrbio de linguagem decorrente de uma lesão cerebral. Esse distúrbio de linguagem pode se apresentar tanto na fala, na linguagem oral, né, quanto na escrita. E tanto na produção quanto na compreensão da fala ou da escrita. Né? A afasia é mais frequente em idosos, mas isso não quer dizer que seja exclusivo de idosos. Você tem afasia, inclusive infantil. Né? Então, esse quadro, né, eu disse decorrente de lesão cerebral, o que está mais, digamos assim, a causa mais frequente que causa a lesão cerebral são os chamados acidentes vasculares encefálicos. Que a gente costuma chamar muitas vezes de AVC. AVC. Então, esses acidentes, normalmente, eles têm uma relação muito forte com quadros de hipertensão arterial, que são quadros muito frequentes na velhice ou na idade adulta. Né? Então, eu acho importante pensar que uma das maneiras de se evitar a afasia seria que as pessoas tivessem mais conhecimento, mais informação sobre isso, né? A importância de se cuidar da hipertensão, da pressão arterial. Né? Quer dizer, uma forma da gente evitar, da gente prevenir a afasia e prevenir acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico é cuidar da pressão arterial. Isso. Embora a gente tenha uma relação positiva muito forte entre a hipertensão e o AVE ou AVC, nem sempre, né, tá certo? Um acidente vascular é causado por um quadro de hipertensão, né? Mas na maioria das vezes então essa já é uma medida muito importante. Né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o que significa, né, para o próprio sujeito e para o seu grupo familiar, os desdobramentos subjetivos e sociais de um quadro patológico como esse. Né? Eu acho que eu começaria dizendo que a afasia ela é uma patologia que produz muito sofrimento para aquele na qual ela se manifesta. Né? Em primeiro lugar, porque a linguagem é o principal instrumento, digamos assim, de laço social. Né? Então, ter um problema de linguagem, via de regra, se traduz como marginalização e exclusão social.
Porque não poder falar, não conseguir falar o que se quer, né, muitas vezes produz uma marginalização. Por quê? Porque o laço com o outro é feito exatamente pela via da linguagem, né? Então, eu acho que assim, é importante que se saiba que o mal-estar que a afasia gera, ela, digamos assim, ela tem uma dupla face. Ela faz sofrer o sujeito, né, tá certo? Mas ela faz sofrer também o outro, tá certo? Que muitas vezes não tem a possibilidade de dar suporte à fala que muito dificilmente se manifesta quando um sujeito é afásico, né? Então, eu queria que você esclarecesse um pouco mais esse distúrbio de fala do afásico, né? Ele tem dificuldade de falar, ou ele tem dificuldade de lembrar de algumas palavras, ou ele tem dificuldade de compreender a fala. Sim, deixa um pouquinho mais claro, né? O que é esse distúrbio de linguagem, esse distúrbio de fala do afásico, para a gente até continuar, para os nossos ouvintes conseguirem acompanhar, porque eu acho que é super importante ter uma compreensão muito boa, né, do que é o distúrbio de linguagem no sujeito com afasia. Olha, primeiro que ele é super seletivo, tá certo? A gente pode pensar assim, olha, alguém que se torna afásico pode ter uma dificuldade para produzir a fala, né? Ele não fala. Ele pode não falar, ele pode ter uma fala que a gente chama de telegráfica, ele fala por pedaços, né? Ele pode ter associado ao quadro de afasia um problema articulatório, né? Então, ele fala, mas a gente não entende o que ele fala, a fala dele é ininteligível. Ele pode produzir o que a gente chama de estereotipias verbais, que é produzir um mesmo segmento de fala para qualquer tipo de demanda enunciativa que se faça, entendeu? Quer dizer assim, há uma gama enorme, há uma heterogeneidade enorme de manifestação da afasia na fala. Um afásico, ele pode ter esses problemas para falar e sustentar a posição intacta para compreender a fala do outro. Então, significa que ele entende tudo que o seu familiar, a sua esposa, o seu marido, o seu filho fala, mas ele não consegue produzir, ele não consegue responder, ele não consegue falar. Então, aí estaríamos falando de um afásico. Certo. Um outro afásico, ele pode ter problemas para falar, mas também para compreender. Um outro afásico pode ter problema para falar, mas não ter problema para escrever. Um outro pode ter problema para escrever, mas uma fala solta, uma fala fluida. Então, o que eu queria chamar a atenção? Para o fato de que as manifestações elas são heterogêneas, muito heterogêneas, né, tá certo? E que os quadros variam muito entre si, né? Então, o que é essencial a gente pensar assim? Não teria uma orientação geral a dar, por exemplo, para familiares. Mas eu acho que eu teria algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, que um afásico, a despeito do tamanho da lesão ou da gravidade ou severidade do quadro, ele tem, ele tem um tempo para a enunciação que é preciso ser respeitado. Certo, então vamos traduzir um pouco. Tem um tempo para a fala dele. Então, o outro, o familiar, o cuidador, deve esperar um pouco mais. É isso que você quer dizer? Ele não pode contar apressar com esse tempo que é da urgência da comunicação. E que a gente faz isso nesse... Você me interrompe, eu recupero, taraná, taraná. Um afásico, ele precisa de um tempo maior para poder fazer valer o que ele quer dizer, digamos assim. Né? Quer dizer que num grupo a dificuldade dele vai ser maior. Bastante. Né? Porque num diálogo já existe uma dificuldade, mas num grupo onde um fala rápido e o seguinte responde e o terceiro faz um comentário, a dificuldade dele vai ser com certeza maior. Normalmente se acentua muito, né? E outra coisa, para fazer valer o querer dizer dele, ele pode lançar a mão de recursos alternativos que às vezes são muito importantes de serem escutados, né? Um gesto, uma mímica, uma entonação, tudo isso, digamos assim, articulado a uma fala prejudicada, pode ajudar, contribui para que ele possa ser entendido, para que o dizer dele ganhe mais extensão, digamos assim, né? Agora não tem uma, digamos assim, uma receita. Porque você me perguntou assim, é preciso esperar mais?
Como eu disse que os casos são muito heterogêneos entre si, às vezes esperar mais pode não adiantar muita coisa. Mas em alguns casos, se você consegue suportar, né, tá certo? Uma fala que com muito custo vai se colocando, esse sujeito se vê reconhecido como falante. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o afásico espera por isso. Na minha dissertação de mestrado, ela tem um título que eu gosto muito. O título dela é assim, Afasia, a fala em sofrimento. É uma metáfora, né? Mas uma metáfora que eu acho que nos ajuda a entender o que a gente está falando agora, porque assim, uma fala em sofrimento faz sofrer aquele que fala, mas faz sofrer aquele que se coloca na posição de escuta para essa fala. Então, dá para você imaginar os desdobramentos da afasia para o próprio sujeito, para o grupo familiar, para a dinâmica social. De fato, é um mal-estar que acaba tendo consequências mais gerais. Né? Então, digamos assim, se há uma orientação geral a ser feita, é assim, é preciso procurar um profissional especializado em linguagem, em afasia, para atender esse sujeito. Por quê? Porque o atendimento fonoaudiológico de afásicos, ele é mais do que constatado. Eu tenho quase 30 anos de trabalho aí. Ele produz melhoras significativas, né, na posição do sujeito falante. Então, assim, às vezes eu fico até hoje muito indignada, tem pacientes que saem do hospital sem a indicação de tratamento fonoaudiológico. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho também no CAAF, né? E como que as pessoas podem ter acesso a esse serviço, o que é o CAAF e qual a proposta desse programa. O Centro de Atendimento a Afásicos, ele surgiu a partir de um projeto meu de extensão aqui na PUC. Eu já trabalhava na DERDIC, no Serviço de Patologia da Linguagem. Fala para o que é a DERDIC. A DERDIC... dá um contexto, um parênteses para explicar um pouco. Tá bom. A DERDIC é uma divisão, né, de estudos, divisão de ensino e reabilitação dos estudos da comunicação. E ela é ligada à Fundação São Paulo, né, ela é da Fundação São Paulo. E nós temos lá tanto uma escola para surdos quanto uma clínica de audição, voz e linguagem. Eu trabalho na DERDIC desde 1992. E aí, quando foi em 2005, já na PUC como docente, eu apresentei um projeto de extensão universitária que tinha como finalidade criar um centro de atendimento a afásicos. Nós já contávamos lá com os serviços de patologia da linguagem, de serviço médico, serviço de psicologia e de assistência social, de serviço social. Então, eu idealizei o seguinte modo de funcionamento. Esse centro passou a oferecer atendimento clínico, já oferecia um atendimento clínico que é fonoaudiológico, médico e psicológico. E aí eu propus a criação de um programa de inclusão social, um programa que se chama Ponto de Encontro. O que se faz nesse ponto de encontro? Várias oficinas com intuito explícito de fazer o afásico encontrar-se com as potencialidades que ele tem, que são encobertas pela patologia. Encontrar-se com ele mesmo, portanto, e desse ponto de vista, né, do potencial, né, e encontrar-se com o outro. Por quê? Porque nessas oficinas que a gente desenvolve lá, que são oficinas de artes, de uma oficina que se chama Entre Histórias e Receitas, exploração de mídias alternativas, nós temos também oficina de artesanato, já tivemos de teatro. Esses grupos são só de afásicos? Esses grupos são só de afásicos. Dessas oficinas? São. E nesses grupos, eles se encontram, né, com o outro para realizar uma atividade. Na realização dessa atividade, né, o que acaba acontecendo? Ele faz o laço, mesmo com a condição de fala que tem. Então, e isso é um suporte importantíssimo para que eles mantenham o compromisso com o atendimento fonoaudiológico, né? Que é um atendimento, eu diria, muito duro para eles. Por quê? Porque se eu disse que a afasia
tem condição de ser superada num certo sentido, ou seja, que a melhora na condição de falante, essa melhora se faz às vezes gradativamente, né, tá certo? E não no ritmo que a gente normalmente espera que ela aconteça. Então é preciso ter muita força para sustentar e sustentar-se no compromisso com a reabilitação da afasia. Né? E esses grupos, essas oficinas, eles têm essa função também. Eles têm essa função também. De dar suporte. De dar suporte. O suporte social, o suporte, até o suporte psicológico. Isso mesmo. Né, para os sujeitos afásicos. Uhum. E nós temos, então, um programa de atendimento clínico, um programa que é o ponto de encontro, que visa a inclusão social, né? E um programa de atenção à família, porque na lógica do que eu estava falando, né, se a afasia se desdobra como questão também para o grupo familiar, esse grupo é acolhido pelo serviço social e pelo serviço de psicologia, né, tá certo? Para tratar das questões que ou foram desencadeadas pela presença da afasia naquele grupo, ou foram recrudescidas, digamos, questões que já haviam e que a manifestação da afasia veio tornar mais potente. Suzana, nosso tempo está terminando. Eu vou pedir para você informar como que uma pessoa pode entrar em contato, talvez entrar no site da PUC, entrar no site da DERDIC. No site da DERDIC ou através dos telefones 5908 8017 ou 5908 8018, que é a Secretaria de Clínica da DERDIC, marcar um primeiro atendimento para que a gente possa acolher os afásicos e suas famílias. Se eu tiver um tempinho rapidinho, também vou dizer que nesse centro a gente realiza a formação de fonoaudiólogos, né, para o atendimento dessa patologia específica. Quero te agradecer muito, foi muito claro, tenho certeza que você trouxe muita contribuição para os nossos ouvintes e quero dizer até logo para vocês e até a próxima semana.